Os anos 80 foram no Brasil a década perdida em termos de economia, mas também a década de esperança política. De 1979 até 1989 foi um período de transição para o Brasil, que marcou o fim da ditadura e a abertura política lenta e gradual. Após a passagem da lei de anistia, o fim dos atos institucionais, o retorno dos exiliados, a libertação dos presos políticos e o fim do sistema bipartidário, o próximo passo no retorno à democracia para os brasileiros foram as eleições justas e livres, uma abertura para a participação cidadã plena. Em 1983, o senador Tetônio Vilela propôs a ideia de criar um movimento pelas eleições diretas. Isso não acontecia desde a década de 1960 e durante a ditadura os generais elegeram o presidente da República. Os primeiros atos em favor das eleições diretas foram pequenos, como o primeiro em Abreu e Lima, no estado de Pernambuco. Houve repressão política contra o movimento, com o general Figueiredo classificando os protestos de subversivos. Mas o movimento cresceu e ganhou importância até se tornar um dos maiores movimentos políticos e sociais no Brasil, as direitas já. No 1984, o movimento ganhou massa crítica, atraindo a brasileiros de diversas classes sociais e econômicas. Também surgem líderes políticos que apoiam as direitas já, incluindo Tancredo Neves, Luiz Inácio Lula da Silva e Hernando Henrique Cardoso, assim como atores e músicos como Chico Buarque e Fafá de Belém. No dia 2 de março daquele ano, o deputado federal Dante de Oliveira propôs uma emenda constitucional que iria restaurar o direito de dirigir eleições para presidente. Mais e mais brasileiros saíram às ruas das principais cidades do Brasil para apoiar a emenda. O maior desses protestos foi em São Paulo, onde uma passeata da Praça de Sé até o Vale de Anhangabaú convocou 1.500.000 pessoas. Em abril, a emenda das eleições diretas é rejeitada por não ter o número de votos necessários. Apesar de não ter havido as direitas já, o movimento teve uma vitória parcial. Uma nova proposta indica as eleições diretas para 1988 e Tancredo Neves, um dos incentivadores das direitas já, é eleito presidente pelo colégio eleitoral. Contudo, Tancredo Neves faleceu antes de tomar posse e o vice-presidente José Sarney assumiu como o primeiro presidente civil da República após a ditadura. Então, José Sarney teve que conduzir o processo de redemocratização no país. Durante o mandato dele, realizaram-se as primeiras eleições diretas para prefeito das capitais em 20 anos. Além disso, durante quase 2 anos, uma nova Constituição foi discutida e finalmente aprovada em 1988. Esta é a 7ª e atual Constituição do país. Entre seus 9 títulos e 245 artigos, destacam-se o restabelecimento de eleições diretas para o cargo de presidente da República, proteção à liberdade de expressão dos meios de comunicação e o direito de voto para os analfabetos. Estas garantias são uma resposta direta à tortura e à perseguição política sob a ditadura militar. Também, a nova Constituição é mais rígida, exigindo um processo de emenda elaborada que dificulta a sua modificação. Da mesma forma, a classe trabalhadora ganhou vários direitos, incluindo licença de maternidade, o direito à greve e a liberdade de associação. Outros grupos também foram finalmente protegidos na Constituição. Os afro-brasileiros conseguiram que a discriminação racial fosse considerada um crime. Igualmente, reconheceu-se os direitos dos índios e sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, além dos direitos deles sobre as terras que tradicionalmente ocuparam. Então, os anos 80 foram anos de ganhos e perdas. Perda para a economia, com a hiperinflação, mas um período de esperança pelo fim da ditadura e o início de um novo período democrático no Brasil.